Olá, meus queridos amigos, meus irmãos, shalom, forte abraço para todos vocês, que o Eterno abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos. É sempre muito bom estar aqui com vocês, agradeço o carinho de vocês, agradeço a atenção de vocês, por todo o apoio, as visualizações, ajuda muito. Se você puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com a sua comunidade religiosa, com parentes, familiares, né? Ajude o canal a crescer, isso é muito importante, porque não é um crescimento para mim. Eu já falei, eu sou pequenininho diante de tantos professores, né? Mas é um crescimento para a palavra do Eterno. O que importa é que o nome do Eterno cresça cada vez mais e o meu diminua. Essa que é a realidade como está na Escritura, né? Então, eu estou aqui não para o meu engrandecimento, mas para o engrandecimento da palavra do Criador, do dono da palavra, o próprio Criador. Então é importante que todos colaborem para a obra do Eterno, né? E a nossa obra aqui é divulgar o seu nome e cada vez mais o mundo conhecer a sua palavra. E que todos venham a estudar e praticar, que é o mais importante. Agradeço muitas pessoas que mandam aí diversos estudos, muito bom, né? Eu vou aprendendo muito com isso e nós vamos divulgando aquilo que na medida do possível, né, der, tá bom? O que eu quero falar com vocês hoje, eu nem peguei a Bíblia, porque é muito importante o que eu vou falar, né? E é uma coisa muito clara para todos, eu não preciso nem ler textos da Bíblia hoje, porque todos sabem que nos últimos dias coisas espantosas aconteceriam, está na Escritura, não é? Está na Escritura também que haveriam grandes sinais nos céus e na terra. É importante todos saberem disso, está na Escritura. Hoje nós temos aí os Estados Unidos, oficialmente, né, como também a Rússia, já oficialmente se pronunciaram, olha, existe vida extraterrestre, né? E aparecem o quê? Naves espaciais, aparece aí os chamados OVNIs, né, que é objeto voador não identificado, né? Mas nós sabemos que tudo isso é um risco, certo? Mas sabemos também dos sinais na Terra, coisas espantosas acontecendo na Terra. Tudo isso deixa a gente, assim, atentos, porque estamos no final dos tempos e sabemos que pouco tempo resta para o preparo do mundo, para levar a palavra do Criador para outras pessoas. Não há tempo, eu sempre falo isso, não há tempo para ficar discutindo, debatendo quem sabe mais, quem sabe menos. A minha religião é melhor, a sua é pior. Nós não temos tempo para isso. Eu não tenho tempo para debater com ninguém, como alguns procuram aí. Eu não vou fazer isso. O meu tempo tem que ser reservado ao meu Criador, para as coisas dele, porque eu estou aguardando o seu reino, que eu acredito fielmente que virá muito breve. E eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa espantosa que está acontecendo. Primeiro, nós falamos aí de gafanhotos. Aí as pessoas, mas aquele lugar da África sempre tem, outro lugar sempre tem. É verdade, só que os próprios cientistas falam que nunca foi tão numeroso como está sendo agora. Eu li uma reportagem que mostra uma nuvem de gafanhoto lá no Quênia, que as pessoas que estavam no campo não conseguiam ver a luz do sol. Escureceu. Um gafanhoto que era maior que a palma da mão. Vocês já imaginaram isso? É terrível. Os próprios quenianos que estão acostumados com esse tipo de praga ficaram espantados, falaram, nunca foi tão terrível assim. Destrói a plantação, em meia hora, uma hora, eles destroem alimentos que daria para alimentar milhares de pessoas. É incrível isso, né? Estamos vendo aí diversos fenômenos acontecendo no mundo que deixa a gente arrepiado. Agora eu vi um que você deve já ter ouvido falar, das vespas asiáticas. Já viu falar? Vespas asiáticas, elas medem até 5,5 centímetros. Pega aí a sua fita métrica, treina, dá uma olhada. Até 5,5 centímetros uma vespa dessa. Imagina a picada de um bicho desse.
Eu acho que nem bezetacil dói tanto, né? E a picada dela pode ser fatal. Elas podem matar pessoas, animais. E elas são violentas, tipo daquela abelha africana, né? Elas atacam em enxames. E quando elas atacam, dificilmente a pessoa, o animal escapa. Elas atacam as colmeias das abelhas, destroem tudo. Matam todas as abelhas, devoram os filhotes, ao mel, isso aqui, elas destroem tudo. Destroem tudo. 5 centímetros, gente. Tamanho da palma da mão, aproximadamente, né? Devia até ter trazido uma trena aqui. Mas é terrível. E essas vespas, por incrível que pareça, elas são originárias da China. Que coisa terrível, né? A China, que recentemente recebeu uma nuvem de gafanhotos, coisa que nunca aconteceu. Gafanhotos que estavam lá na África migraram e chegaram até a China. Por isso que eu estou falando, existem mensagens proféticas acontecendo hoje. Nós temos que estar atentos aos acontecimentos por todo o mundo, principalmente em Israel. Mas todo mundo, porque são mensagens enviadas para nós. Olha, o tempo chegou. Estamos no tempo de mudanças, no tempo em que as profecias finais vão se cumprir. Muita coisa acontecendo no mundo. Essa doença que está no mundo hoje, que existe uma suspeita muito grande de que é originária da China, mas que foi produzida em laboratórios. Existe a suspeita. Eu não vou falar com certeza, porque eu não sou cientista, mas muitos cientistas do mundo alegam isso. Seja lá o que for. São profecias que estão se cumprindo. Agora olha só. A vespa gigante asiática é apelidada de vespa assassina, por eliminar colônias de abelhas e ter veneno suficiente para matar até seres humanos. Terrível, não? Quando você pensava em 2020, não poderia vir coisa pior. Agora temos vespas gigantes com olhos estranhos e picadas venenosas para acrescentar à lista de preocupações demais este ano. Pela primeira vez, essas vespas gigantes asiáticas, apelidadas de vespas assassinas, foram vistas aonde? Elas são originárias da China, foram vistas nos Estados Unidos da América, especificamente no estado de Washington. Afirmam cientistas. Os apicultores da região relataram dezenas de abelhas mortas com a cabeça arrancada. Aí eles foram investigar, né? Uma imagem alarmante em um país com uma população de abelhas em rápido declínio. Os cientistas já comprovaram que as abelhas no mundo estão diminuindo muito rápido. E, para aqueles que não sabem, a abelha é dos principais animais que polinizam, né? Elas espalham o pólen e isso faz com que a vegetação cresça. A abelha é super útil para a natureza. Tá? Se faltar abelha, nós vamos ter um problema sério na polinização. Vamos ter um problema sério de alimentos no mundo. Ok? Com mais de 5 centímetros de comprimento, as maiores vespas do mundo podem matar seres humanos com seu veneno se picar uma pessoa repetidas vezes. E quando ela ataca enxame. Então a pessoa vai tomar repetidas picadas, né? Direto, em todo o corpo, certo? A conclusão é de segundo especialistas da Universidade Estadual de Washington, que apelidaram os insetos de vespas assassinas. Elas são como um desenho monstruoso. Olha o que eles falam, como é, descrevendo ela, né? Como um desenho monstruoso, com um enorme rosto amarelo, alaranjado. Disse Susan Colby, criadora de abelhas no Departamento de Entologia
da Universidade Estadual de Washington. Como elas chegaram aos Estados Unidos? Tem diversas maneiras, tá? Diversas maneiras, inclusive via navios, né? Cientistas ainda não sabem precisar como vespas gigantes asiáticas nativas acabaram no estado de Washington. Não sabe por quê? Está lá no estado de Washington. E nos outros estados, por que não estão? Então, resta aí a dúvida. Mas pode ser via avião, via navio e outras maneiras. As vespas, insetos, podem ser transportados em caixas no comércio internacional, em alguns casos até mesmo deliberadamente, disse Seth Truscott, da Faculdade de Ciências Agrárias, Humanas e Recursos Naturais. A vespa gigante foi vista pela primeira vez, no estado em dezembro agora. E os cientistas acreditam que ela começou a se proliferar novamente no mês passado, quando rainhas emergem da hibernação para construir ninhos e formar colônias. O que eu quero dizer para todos vocês é o seguinte: não importa a explicação que a ciência dê, eu acho importante, tudo que a ciência fala é importante, mas nós sabemos que com explicação ou não, as profecias se cumprem. Quando teve as pragas no Egito, até hoje eu vejo, já conversei com muita gente, aí a pessoa dá a explicação de cada praga. Não, isso aí é um fenômeno que acontece, a ciência já descobriu isso, a ciência sabe até como é que o mar abriu, eles explicam tudo, certo? Mas o importante é que as profecias se cumpriram. O Criador, quando enviou as pragas, se cumpriram. Até hoje eu não vi nenhum cientista explicar como é que cai pedras de gelo do céu e pega fogo na terra. Eu ainda não vi. Deve ter cientista tentando descobrir, não é? Mas eu também não vi nenhum cientista explicar ainda como é que uma praga leva apenas os primogênitos dos egípcios, inclusive dos seus animais. Mas os israelitas que estavam ali no mesmo lugar, não aconteceu. Então, existem coisas que o homem pode até explicar, Deus permite. Deus usa, às vezes, o recurso natural que ele mesmo criou. Mas, de qualquer forma, a profecia se cumpre, com explicação ou sem explicação. Se é possível o homem explicar ou se não é possível o homem explicar, a profecia se cumpre, Deus explica. Deus não falha nunca. Isso é que é o importante. E o mais importante é que nós temos que pôr na nossa mente que estamos realmente no fim. Todas essas coisas nos abrem os olhos, o entendimento para que a gente enxergue. Estamos no tempo do fim. Não é tempo de corrida para o ouro. Não é tempo de loucuras. Não é tempo para disputas religiosas tolas, que para mim isso é tolice. Não é tempo de discutir quem sabe mais, mas de passar o seu conhecimento com respeito, carinho e amor para aquele que tem menos conhecimento. É tempo de nos amarmos mais, é tempo de nos dedicarmos mais, é tempo de nos unirmos mais e deixar a briga religiosa de lado e buscarmos juntos a presença do Criador. As pessoas precisam despertar, não para um ecumenismo, não para uma unificação religiosa, não, mas para voltar às raízes, para voltar ao primeiro amor. Quando Deus chamou o povo de Israel em cima do Monte Sinai, Ele não deu para o povo de Israel uma placa de igreja ou um sistema religioso, Ele deu regra de vida para o povo de Israel. E Ele disse para espalhar para todo mundo, tanto que Moisés traduziu em 70 idiomas, certo? Para o mundo inteiro conhecer a palavra do Criador, a sua escritura sagrada, para que o mundo passasse a obedecer o nosso Criador, antes o mundo tivesse cumprido tudo o que está escrito, que não teríamos todo esse sofrimento que temos até os dias de hoje. Mas por causa da nossa teimosia, seres humanos,
que procuram sempre o seu próprio esforço e acham que Deus é secundário. Nós, digo o ser humano em geral, põe Deus sempre em segundo plano. Aí o que acontece? Somos vítimas das nossas más escolhas. Recebemos a consequência da nossa escolha errada. E está aí o mundo prevaricando, o mundo sofrendo, tendo fome no lugar, enquanto sobra comida e joga-se fora em um lugar do planeta, em outros lugares existe criança comendo bolachas de barro. Enquanto pessoas num lugar gastam fortunas, milhões, bilhões, com operação plástica apenas por vaidade, outros, em outros países, não têm dinheiro nem para tirar um dente, arrancar um dente que dói. Então isso é muito triste, essa desigualdade que não foi o Criador que amou, foi o homem, com as suas escolhas erradas, pela sua desobediência, por preferir o prazer do pecado do que estar prazeroso na presença do Criador. Então é tempo de nós nos unirmos. Se estamos no final, Deus não está preocupado com a sua crença religiosa, não. Deus está preocupado que todos nós conheçamos a sua palavra. Por quê? Porque ele já disse, naquele tempo que é os nossos tempos, um só será o seu nome em toda a face da terra. Sabe o que significa isso? Extinção religiosa geral, e vamos ter apenas o nome do Criador. Estarmos unidos em volta de um nome, o nome do nosso Criador eterno. Por isso ele fala, um só será o seu nome em toda a face da terra. Então é hora de despertar para essa grande verdade e procurar sim nos congregar aos pés do nosso Criador eterno através da sua palavra, da sua escritura. Buscar o conhecimento da palavra para não perecermos, como diz o Criador na escritura, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então não pereça, adquira o conhecimento e pratique a palavra. Porque o nosso tempo aqui é curto, o que são 40, 50, 60 ou 80 anos? A Escritura fala que morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Então o que é esse tempo diante de uma eternidade? Nada. Então o nosso tempo aqui é curto para poder nos aprumar diante do Criador, estarmos preparados para vivermos na sua presença eternamente e deixarmos de disputas tolas. Estamos aí, firmes na presença do nosso Criador. Vamos nos apegar cada vez mais ao nosso Criador eterno e vamos ajudar um ao outro a levar a palavra, a levar o conhecimento, o ensinamento da palavra, não como professores, mas como alunos que somos, porque o nosso professor é o nosso Criador. Nenhum de nós é absoluto no conhecimento, sempre tem alguém que sabe mais. E o nosso Criador é absoluto. Forte abraço, que o Eterno te abençoe e te guarde, que haja muita paz para todos nós, que haja alegria, saúde, e vamos nos unir para ficar mais forte. O cordão, quando ele é dobrado, ele fica muito mais forte. Então vamos agir dessa forma. Ao invés de nos separarmos pelos dogmas religiosos, vamos nos unir pela palavra do Criador eterno. Shalom, um forte abraço para todos.